Queridos, abra sua Bíblia comigo, em Deuteronômio, capítulo 6, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 12, Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 ao 12. O tema dessa palavra é redenção à mesa. Mesa é entendido também como comunhão, redenção pela comunhão. Diz assim a palavra do Senhor, estou aqui na NAA, Nova Almeida Atualizada. E diz assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhe dou, Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Meus queridos, essas são palavras de Moisés, instruindo ali Israel, que fora tirado do Egito e estava muito perto de alcançar, de entrar na terra prometida, a chamada Canaã. E ele começa falando, depois de dar várias leis, vários estatutos, vários mandamentos, Moisés é incisivo a eles que não se esquecessem desses mandamentos que Deus havia dado a eles. E é importante a gente notar que desses estatutos, desses mandamentos, dessas leis que Deus deu a Israel, Deus estava construindo uma nação, um povo, um país, como a gente entende hoje. Eles foram tirados por Deus da terra do Egito, da escravidão do Egito, onde eles eram nada mais, nada menos que escravos. Muitos haviam esquecido a sua história, muitos haviam esquecido dos planos que Deus tinha. No entanto,
Deus os havia tirado de lá para ser uma nação para Deus, um povo para Deus. Então, muitas leis, nós temos aqui leis que falam sobre a nação, que institui o povo como nação, como nação eles deveriam se comportar, uma nação terrena, como cidadãos da terra. Havia leis para isso, havia leis para adoração, havia leis para muitas coisas, porque esse povo era um povo que Deus chamou para uma tarefa especial. Mas aqui, quando Moisés está resumindo todas essas leis, todas essas instruções, leis que serviram apenas para eles, algumas serviram para um período, serviram até Jesus, outras continuam servindo até hoje, porque afinal de contas, Israel ainda é uma nação, mas leis que servem para a nação de Israel, mas não servem para o Brasil, leis que serviram para Israel, mas não servem para uma comunidade talvez de ciganos, não serve, porque propósitos diferentes, havia muitos tipos de leis. E Moisés, resumindo todas essas leis, ele resume da seguinte maneira: ele traz em atenção o princípio fundamental de todas essas leis, de todas elas. O princípio delas é o que está no verso 4, aqui do capítulo 6. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essa é a lei maior. A palavra lei, ela significa como eu vou explicar para os irmãos, não é meramente uma organização, é uma definição, é uma coisa eterna. A lei, ela dá destino, ela orienta, ela descreve realidades espirituais e ela descreve situações. É uma lei. Por exemplo, o que é uma lei? A lei da gravidade, por exemplo. A lei da gravidade é uma lei que é estudada, que é compreendida na física, que basicamente explica essa lei, que se você jogar alguma coisa para cima, aquilo vai cair. Essa é uma lei. Você não precisa entendê-la com profundidade, mas ela acontece, ela é assim, não tem como você mudar. Ela é uma lei. Quem estabeleceu? Deus estabeleceu uma lei. E ela vai funcionar, porque Deus estabeleceu. E assim como esta lei, essas leis foram estabelecidas para aquele povo, elas funcionam. Quem ousar pular essas leis, quem ousar se rebelar contra essas leis, eles serão vencidos por aquilo que está dizendo. E aqui nós temos que o resumo dessas leis é amar o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Visto que Deus nos criou, meus irmãos, a lei primeira para nós é que nós precisamos responder a Deus em amor. Nós precisamos responder a Deus com amor. E a partir de então, Ele nos instruirá naquilo que deve ser, naquilo que Ele espera de nós, como família, como povo, como nação. Onde nós estivermos, da maneira que tiver que ser. Se eu estiver numa tribo, a orientação de Deus para mim é outra. Mas se eu estou aqui em Paula Cândido, na minha família, a orientação é outra. Mas se eu estou em outro lugar, a orientação pode ser diferente. Mas ela não pode ser diferente dessa lei maior, de que toda a minha vida precisa ser rendida a Deus por completo. E aqui nós vemos algo muito interessante, que o versículo 4 começa com escute Israel.
A palavra Israel, ao primeiro momento, parece ser os descendentes de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó e o chamou de Israel, e esse nome foi associado aos seus descendentes, aos filhos de Israel. Mas não, a palavra de Deus, como trata de Israel, ela quer falar do povo de Deus, dos filhos de Deus. É Deus falando para mim, Deus falando para você, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar. E Deus está falando aqui por meio do profeta Moisés. Ele fala para nós hoje: escute. A primeira coisa da nossa relação com Deus, ela se fundamenta em a gente parar, ter tempo para escutar, ter tempo para ouvir. Nós precisamos ter tempo para ouvir a Deus. Nós precisamos ter tempo para ouvir o nosso Criador. Nós precisamos ter tempo para Ele. E Ele começa a chamar pelo escute. Escute, Israel. O Senhor nosso Deus, Ele é nosso. Ele não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó apenas. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. E o nosso Deus, Ele é o único Senhor. Não tem outro Senhor. Não tem ninguém competindo com Ele. Ninguém compete com Deus. Deus é um só. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E Ele fará aquilo que lhe apraz. Ele nos chama a atenção para que a gente não fique com a mente dividida entre quem nós vamos servir. Se vamos servir ao dinheiro, se vamos servir às nossas coisas, as coisas que amamos. Não. Deus nos chama a atenção primeiro para a gente saber que Ele é Deus, que Ele é Senhor sobre tudo e sobre nós, e Ele é nosso Deus. E Ele aqui traz também um mandamento, uma palavra de ordem, que é: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração. Olha só, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Ou seja, a sua vida inteira precisa se manifestar em amor a Deus, não é parte dela. Às vezes a gente quer amar a Deus quando vem um culto, aí a gente adora e tudo, e aí volta para casa e continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Não. Ou então a gente adora aqui, adora em casa, mas lá no serviço a gente nem se lembra de que nós temos um Deus e que é Senhor, e que nós devemos adorá-lo, que nós devemos amá-lo. Também não. Ele exige toda a nossa vida, porque nós somos dele. Ele nos criou para Ele, para o louvor da sua glória. Nós não podemos viver a vida baseada em nós, naquilo que nós achamos. Nós não podemos construir nosso futuro, como a gente gosta de dizer: eu vou construir meu futuro, quero vencer na vida, baseado em mim, baseado no que eu acho, baseado naquilo que eu quero. Tem que ser baseado e fundamentado em Deus, e tudo guiado por Ele. Precisa ser sempre por amor a Ele, uma expressão de amor e de redenção, de rendimento a Ele. E aí a gente faz uma pergunta: meu Deus, como é que eu vou então amar a Deus dessa maneira, de maneira completa? Isso é muito difícil, isso é muito complexo. Falar disso é uma coisa assim, eu não sei nem por onde começar. Eu conheço a Deus, ouvi falar de Deus, eu quero amar Ele, mas eu não sei nem por onde começar. E é incrível, meus irmãos, como Deus é perfeito, e a sua palavra é perfeita, e os ensinos de Deus são perfeitos. E Ele nos ensina como então a gente vai começar a amá-lo. Olha que interessante. Veja bem, versículo 6, ele diz assim: olha, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no teu coração. A primeira coisa, essas palavras aqui para nós fica sobre não todos os mandamentos que ele havia dado para Israel, mas aquilo que ele fala para nós hoje, aquilo que Deus fala para nós hoje, a instrução de Deus para nós, a começar através da igreja, da figura do pastor, da pessoa do pastor, que o próprio Jesus chama de o anjo da igreja,
a orientação dele que vem para nós, através do anjo da igreja. Também a orientação que vem de Deus para nós, por meio da sua palavra, dos tempos que nós passamos em oração com Deus, essa experiência que nós temos com Deus, de conhecê-lo e conhecer a sua vontade, na célula, onde quer que seja, ela precisa estar em nosso coração. A gente precisa reter isso no coração. A gente não pode sair do culto e pronto, vamos curtir, vamos pôr uma pizza e tal, esquecer o que aconteceu aqui. Esse ensino, essas ministrações, todas que tiveram aqui hoje, a gente precisa sair daqui, guardando elas no nosso coração, guardando elas na nossa mente, cultivando elas na nossa mente, essa semana. É para isso que tem as células, lá na célula, essa palavra vai ser ministrada de novo, de uma forma mais prática, e tudo isso é para que a gente cultive a palavra de Deus. Ela precisa estar no nosso coração. Ah, mas eu não estou cumprindo tudo. Não, Deus não está pedindo que você cumpra ela toda. A primeira coisa, ela precisa estar no seu coração. O desejo de amar a Deus e de buscá-lo, e amor pela sua palavra, precisa ser cultivado no meu coração. Eu posso amar a Deus só um pouquinho, mas eu preciso cultivar Ele. E a outra coisa que Ele nos ensina também, depois de cultivar, no verso 7, Ele diz assim: você as inculcará a seus filhos, e dela falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Queridos, Deus nos dá responsabilidade para compartilhar aquilo que nós estamos cultivando, de amor a Ele, da palavra dEle que está sendo cultivada no nosso coração. Deus nos dá oportunidades e responsabilidades para a gente poder ministrar na vida de alguém. E aqui, no tempo de Israel, Ele está falando, primeiro você vai começar na sua casa, na sua família, com os seus filhos. Ele nem fala assim, fale para o seu pai, para a sua mãe, não, fale para o seu filho. Você vai falar para os seus filhos, você vai inculcar. Quem inculcar, você vai repetir, e vai ensinar, e vai repetir, e vai ensinar, e vai ensinar, e vai ensinar, e vai ensinar. Nada na sua casa, nada na sua família, nenhuma brincadeira, nenhum lazer, nada de ensino pode ser mais repetido, ou pode ser mais influente do que a palavra de Deus, a revelação de Deus, que eu e você estamos tendo de Deus na nossa casa. A palavra de Deus precisa assumir o lugar na nossa casa, o lugar principal. Não é a Bíblia ficar aberta, água por favor, não é a Bíblia ficar aberta em algum lugar, e ela ficar esquecida, ficar no lugar mais alto da casa assim, virada para todo mundo. Não, ela precisa estar à nossa mesa, na nossa comunhão. Quando você sentar, é isso que ele está falando, veja bem, ele está falando das relações, dos momentos de comunhão. Veja bem, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em casa. Querido judeu, na casa de judeu, tenda de judeu, não tinha como a nossa casa tem, muito obrigado, querido, como a nossa casa tem sala cheia de móveis, né, de cadeiras. O povo que estava ali é um povo que morava em tendas. Normalmente a tenda é um lugar amplo, é um lugarzão. E aí, em alguns momentos eles vão lá, descem umas cortinas assim, separam alguns ambientes, dependendo da necessidade. Mas a hora de comer, todo mundo come junto. A hora de sentar, todo mundo senta junto. Esse é o momento. Jesus fez isso, o seu ministério todo. Ele estava sentado com alguém, ele sempre estava sentado com alguém, ensinando as verdades espirituais, as verdades do reino de Deus. Percebe que Jesus não está inventando algo novo. Jesus está praticando aquilo que ele aprendeu do Pai, que está desde o princípio sendo ensinado. Sentado em sua casa, andando pelo caminho, é nos afazeres, nas atividades do dia a dia, nas tarefas. Eles iam se deslocar, ninguém se deslocava, poucas pessoas se deslocavam sozinhos, né?
Mas aí você vai, ele está falando dos filhos. E outra aqui, os pais, eles levavam os filhos junto para o trabalho, para poder fazer alguma coisa. O filho sempre ia junto para o filho aprender a ser homem, aprender a ser maior do que o seu pai, conduzir, administrar as coisas que o pai tinha, que Deus havia dado aos seus pais. Então os filhos estavam juntos. Então ensinava para eles, mesmo trabalhando, andando pelo caminho. A outra coisa, ao deitar-se e ao levantar-se. Quando eles iam deitar, pensavam em deitar, a palavra de Deus tomava a primazia. Algum tempo na minha vida, a televisão tomou conta da nossa casa, da minha família. Quando eu ainda morava com os meus pais, faz muitos anos que a gente não tem televisão em casa, depois que eu me casei. Mas quando eu era solteiro, houve uma época, a gente não tinha, mas houve uma época que a televisão entrou e ela tomou o lugar da nossa casa. As discussões eram sobre o que acontecia na televisão, e a gente assistia a televisão até na hora que não aguentava mais, apagava, às vezes dormia por ali mesmo. Aí alguém dava um cutucão, vai para lá, vai para a cama. Por muito tempo foi assim. Mas não é só a televisão, é só para os irmãos entenderem. Por algum tempo, na nossa família, a televisão ocupou o lugar. E aqui Deus está dizendo, ao deitar-se e ao levantar-se. A palavra de Deus, ela precisa ser primazia na nossa casa. Se você não sabe, tem pouca coisa para falar, abre a sua Bíblia e conta uma história da Bíblia, conta uma história de Jesus, do Novo Testamento, conte uma história. Ah, mas eu tenho uma criança em casa que eu cuido, é do vizinho, ele vai trabalhar, então eu cuido dessa criança. Abra a sua Bíblia e conte o Evangelho para essa criança. Ah, mas é um bebezinho de 4 meses. Meus irmãos, Jesus chamou Lázaro, que estava morto há 4 dias. Ele ouviu a voz de Jesus, e ele saiu do túmulo, respondeu a Jesus. Você acha que um bebê não vai escutar a voz de Jesus? Você acha mesmo? Pregue, faça a palavra de Deus conhecida, porque primeiro, aqui Deus está fazendo isso como maneira de nós primeiramente amarmos a Ele. É das maneiras que Ele criou para que a gente o ame. Ele nos mandou que o amasse, mas como aprenderemos a amá-lo? Ele nos dá desafios, e faz parte desses desafios. A primeira coisa, a primeira pessoa que vai ser afetada somos nós. Conheci uma senhora que ela não sabia ler nada, era muito idosa, e ela pedia a filha dela de, na época, 12 anos, para ler a Bíblia para ela, porque, se eu não me engano, ela nem enxergava, e a filha dela lia a Bíblia para ela. A família não conhecia Jesus, a filha também não conhecia Jesus, não se interessava pelas coisas do reino de Deus. Essa senhora se converteu já idosa, e algum tempo atrás, esse ano, ou no final do ano passado, essa moça, então de 12 anos, agora já uma senhora, quarentona já, foi visitar a minha mãe. Ela mora lá em Juiz de Fora hoje, e eu estava lá na casa da minha mãe, e ela começou a conversar, e aí minha mãe perguntou assim para ela, me conte aqui, como foi a sua conversão? Ela falou assim, olha, a minha conversão, ela começou quando a minha mãe me obrigava a ler a Bíblia para ela. Minha mãe me obrigava a ler a Bíblia para ela, e ali começou a minha conversão, aos 12 anos de idade. Eu achei aquilo incrível, foi maravilhoso. Então, meus irmãos, e também aqui no verso 8 ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, também deve amarrá-las como sinal na sua mão. Veja, queridos, amarrar a palavra de Deus como sinal na nossa mão. Como é que a gente pode fazer isso? Os judeus, eles entenderam isso de maneira bastante equivocada, e foram se equivocando cada vez mais. A gente encontra alguns judeus hoje ainda que tem isso daí, assim, pedaços do Antigo Testamento amarrado assim, e tudo mais, não entenderam nada. Mas a verdade é que o que Moisés está dizendo aqui, a nossa mão, ela se remete àquilo que nós fazemos, ao trabalho que nós fazemos.
A palavra de Deus, ela precisa guiar o nosso trabalho. Ela tem que guiar a maneira como eu trabalho, como qualquer que seja o trabalho que eu realize, que seja um trabalho do mais simples, na vista das pessoas, dos mais complexos, dos maiores. A palavra de Deus precisa conduzir aquilo que eu faço. A palavra de Deus, ela tem que tomar primazia na minha vida como um todo. E ele também diz assim, olha, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Os judeus, meus irmãos, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram pedaços assim da Bíblia, enrolaram e amarravam nos cabelos assim, ó, deixava caindo na frente dos olhos. Não entenderam nada. Não entenderam nada. O que Moisés está dizendo, que Deus estava querendo ensinar para eles, é que eles precisavam olhar para as pessoas, olhar para o mundo, olhar para as coisas a partir da palavra de Deus. Não era a partir daquilo que eles achavam, daquilo que eles tinham entendido. Ou seja, não era a partir da psicologia, da pedagogia, a partir da ciência, nada disso. A palavra de Deus precisava guiar a maneira como eles viam o mundo e interagiam com eles. A palavra de Deus, ela precisa, queridos, em suma, assim como Jesus foi o verbo vivo de Deus que se fez carne, a palavra de Deus precisa se fazer carne em nós. Ela é poderosa para isso. E é interessante que no verso 5, quando ele diz, portanto, ame o Senhor, ele não está dizendo que nós já somos a palavra viva de Deus, mas ele está nos dando um caminho de uma experiência tal com Deus, onde o próprio Deus nos transformará na sua palavra viva. E a gente nota, portanto, queridos, que isso é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Porque Ele está atribuindo responsabilidade e desafiando pessoas que ainda não amam a Deus. Se amasse a Deus, Ele não pediria que o amassem. Se Israel já amasse a Deus, ele não estaria dizendo, ame o Senhor. Ele não seria tão incisivo e dizer como ele fala aqui no verso 12, olha só. Tenham cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito. Tenham cuidado de não esquecer o Senhor. O fato é que Deus está falando através de Moisés, partindo do pressuposto de que nós não o amamos. E Ele está nos ensinando a amá-lo. É necessário amá-lo. Essa é uma lei maior. Mas Ele mesmo nos dá as condições, Ele mesmo nos dá os meios para que possamos amá-lo e desfrutar disto. Olha só o verso 10. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra, que sob juramento prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos, que vocês não cavaram, com vinhas e olivais, que vocês não plantaram. É Deus quem estava levando esse povo que não amava ainda, para um lugar, para uma experiência com Ele, para desfrutar de bênçãos que eles não tinham feito nada para conquistar, porque Deus estava dando. Porque Ele é bom, foi Ele que jurou, não foi baseado no juramento de Abraão para com Deus, foi Deus que chamou Abraão e o tirou lá da família dele. Aliás, Deus chamou primeiro o pai de Abraão, Terá, e esse não foi. Depois, mais tarde, Deus vai e chama Abraão, que responde a Deus. Terá não participou, Terá não desfrutou, porque não quis.
Mas Deus está fazendo promessas para mim, para você, para a sua casa, para a sua família, de que amá-lo é necessário. E que o nosso desafio primeiro começa na nossa casa. O primeiro desafio que Deus nos coloca começa na nossa família. Começa no nosso lar. Ali é o lugar que Deus preparou. Não importa como é que está o seu lar, não interessa. Ah, você não conhece a minha casa está uma bagunça. Então seja a palavra viva de Deus lá no meio da bagunça. Porque Deus está falando para um povo que não o ama. E é do mesmo jeito que Ele está falando para um povo que não ama, que essa palavra dEle precisa ser ministrada também a um povo que não o ama. A palavra de Deus tem que ser ministrada onde Cristo ainda não é glorificado como deveria. Vai começar na minha casa, na sua família, na sua casa. E aí o próprio Deus transformará, pelo seu poder, Ele transformará a sua família, transformará você, me transformará em alguém que o ama. Queridos, muitas coisas do Antigo Testamento, muitas coisas ensinadas por Moisés não servem para nós. Mas essa verdade é uma verdade maior, é que ela não está presa aos ensinos de Moisés. E aqui está algo que Jesus falou para nós a respeito dessa verdade. Lucas capítulo 10. Vou ler só alguns versículos, até o versículo 4, na verdade. Diz assim: depois disso o Senhor escolheu outros 70, e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar por onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Aqui, queridos, algumas verdades nos chamam a atenção. A primeira é que Jesus está chamando pessoas para serem instrumentos de anunciar em vários lugares essas verdades. O texto diz aqui que ele chamou outros 70. Ele já tinha enviado um tanto, e agora ele está outros 70, e agora ele está enviando mais 70. É outros, não são os mesmos. Então, muitas pessoas. No verso 2 ele diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós estamos aqui em período de colheita de milho. O que Jesus está falando assim: olha lá a roça de milho. Está no jeito de colher, está passando da hora. E aí você está passando na estrada, aí olha assim, aquele milharal bonito, maduro já, a ponto de perder, e aí está lá o dono do milharal na casa dele, assim na varanda, debruçado na varanda, olhando o milharal. E aí, você olha e fala para ele assim: ô senhor, o seu milho está passando da hora de colher, manda alguém para colher o seu milho. Como se ele não soubesse que o milho precisava ser colhido. Ele sabe que o milho precisa ser colhido. Só que na verdade, o que ele está dizendo é assim: achei mais um. É você que viu, que parou. Você é o trabalhador. Ele não tem que mandar outros, ele tem que contar com você. Deus está contando conosco. E a outra coisa interessante, ele fala assim: vocês estão sendo enviados como ovelhas entre lobos. Aquilo que nós vimos.
Deus estava falando para um povo que não amava. Ele estava mandando anunciar para um povo que não amava, para que a própria palavra dele os transformasse, os fizesse amar ao próprio Deus como deveriam amar. Essa é a realidade. Nós não temos que anunciar para quem já ama a Deus, nós temos que ir anunciar para quem não ama, porque é a palavra que vai transformá-los. E por fim ele diz assim, olha, ao entrarem numa casa, queridos, Jesus está mandando os seus discípulos, não é irem para a praça, para gritar na praça, para anunciar na praça, ele os está enviando a uma casa, e eles digam, paz seja nessa casa. Aquele que conhece a Deus, aquele que está amando a Deus um pouco mais, a casa é o lugar da redenção. A casa é um lugar onde se manifesta a paz. É dali que a vizinhança vai mudar. É dali que a rua vai mudar. É dali que o bairro vai mudar. É dali que uma cidade vai mudar. Tudo começa na casa. Nós lemos em Deuteronômio, no primeiro texto, que ele estava falando a respeito de uma família. E agora ele volta para a família. Deus está contando não com indivíduos. Deus está contando, na verdade, é com a sua família. Deus está contando é com a minha família. Deus não está contando com Moisés especificamente. Deus está contando com você e com a sua família. Deus prometeu trazer conversão dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. A primeira redenção, ela começa na família. O primeiro milagre de Jesus começa num casamento, começa na família. Portanto, queridos, o Senhor nos desafia a adorá-lo, a amá-lo, primeiramente em família. Esse é o nosso privilégio maior, esse é o desafio maior que nós temos. Fazer isso em família, para que a partir da nossa família, a bênção dele, nós venhamos desfrutar das suas bênçãos, mas também outras pessoas o conheçam, e o amem, e dão a ele aquilo que ele é digno, um amor da vida inteira. Portanto, queridos, priorize a sua casa é o lugar da palavra de Deus. Quando você chegar na sua casa hoje, faça um mapa da sua casa. Que situações na sua casa estão tirando a palavra de Deus de sincronia? Estão tirando a palavra de Deus de foco? Que situações? Transforme a sua casa num lugar. Ah, mas eu sou um filho. Você é um filho sim, você pode interceder pela sua família. Você pode pegar a sua Bíblia e se assentar no sofá, assentar à mesa. E eu pedi ao Espírito Santo que dê estratégias a você, para você comunicar o Evangelho, comunicar aquilo que você tem aprendido de Deus com o Espírito Santo na célula. É Deus quem vai fazer tudo, é pela graça dele, não é pelo nosso esforço. É Ele que vai fazer para a sua própria glória e para o seu louvor. Portanto, queridos, que nós saiamos daqui nessa noite com essa consciência de que Deus quer usar a minha família, a sua família, para transformar onde você mora, para transformar essa cidade.